Tal como prometido, estamos de volta na sua presença para podermos, de alguma forma, abrirmos a Bíblia e entendermos um pouco mais aquilo que está escrito como revelação para todos nós. Estamos a estudar as epístolas de Pedro e hoje vamos abrir a nossa Bíblia e para isso eu convido a abrir a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia à mão, para abrir na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e lermos o versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro, o apóstolo Pedro chamou a todos estes a quem ele se dirigiu, e nós vimos no versículo anterior, ontem, aos peregrinos da dispersão. Ele chamou a estas pessoas que iam ler as suas cartas eleitos. Como é que nós podemos entender este título? Será que Deus, de alguma forma, escolhe pessoas sem que possam ter, sem poder fazer nada, digamos assim? Pois ele diz eleitos segundo a presciência de Deus. Exato. Quer dizer, esta formulação poderia dar a entender que realmente o apóstolo Pedro consideraria que algumas pessoas, segundo o Deus que sabe todas as coisas, escolheu aquelas e, portanto, elas, no fundo, eram as selecionáveis. Sendo que o povo de Israel tinha muito essa ideia de que era o povo eleito por Deus, não é? Sem dúvida. Havia um pouco essa ideia, não é? Essa ideia estava, os outros não eram tanto. Essa ideia não é? estava, de facto, associada à maneira como Deus estabeleceu Israel, embora o propósito de Deus nunca foi ter um povo queridinho, não é? E o único povo. E os outros não gostava deles. Temos várias evidências nos profetas de que Deus não só amava outros povos, como lhe enviava profetas. Algumas passagens até dizem que Deus inspirou os líderes de certos povos. Isso está escrito em relação aos persas, por exemplo, e aos assírios, em que Deus guiou os seus dirigentes. Agora, nós sabemos que a eleição que Deus estabeleceu com Israel, ela tinha um propósito de que essa aliança, na verdade, através dela, todas as nações fossem abençoadas. Mas esta questão, e o apóstolo começa a carta logo com esta expressão, eleitos segundo a presciência, ou o conhecimento de Deus, poderia, no fundo, levar-nos a pensar um pouco sobre uma certa seleção, o tema da predestinação, no fundo. Este conceito de predestinação é um conceito presente na Bíblia. O conceito, se quisermos, a expressão predestinação, é um conceito que, sobretudo, o apóstolo Paulo, justamente aos Romanos, aos Efésios, ele utiliza ali em 2 ou 3 expressões a ideia de haver o grupo dos crentes a quem o Paulo considerou como os que Deus predestinou. Utilizou este termo. Portanto, é um conceito que é evidente que, olhando para a Bíblia, e esta é uma expressão similar a essa, aqueles que são eleitos segundo a presciência de Deus, que pode levar-nos, e é importante que façamos uma reflexão, porque poderia conduzir e conduz grupos de pessoas à ideia de que a forma como Deus estabeleceu, digamos, a Igreja Cristã seria precisamente no sentido de que Deus já escolheu um grupo, os selecionou, e que Deus sabe quem são, e esses é que entram no grupo dos que são verdadeiramente filhos de Deus, e alguns simplesmente nascem sem estar predestinados para isso. Então, há que esclarecer bem o que é que esta expressão pode querer dizer, assumindo automaticamente que o conceito de ser literal, o facto de Deus ter elegido ou predestinado algumas pessoas para a salvação, isso, na narrativa bíblica, no ensino da Bíblia, é um conceito completamente inconcebível. Existem várias razões pelas quais nós podemos afirmar que é inconcebível. Mas o que importa, o ponto fulcral é este. Ao lermos a expressão eleitos, à luz de tudo o que está escrito na Bíblia, nunca a poderíamos ler num sentido de uma escolha, vamos dizer, autónoma e independente de Deus, sem considerar as escolhas de cada um. Claro. Permite-me dar aqui um outro exemplo bíblico para ilustrar esta realidade e depois então gostaria de ler aqui 2 ou 3 textos bíblicos que eu penso que esclarecem logo. Mas eu acho que há um exemplo na Bíblia que pode ser uma boa ilustração até para quem nos ouve e que possa ter dúvidas sobre isso e que nos ajuda precisamente a compreender este fenómeno. A Bíblia é um livro abrangente, escrito ao longo de muitos anos, em contextos muito diversos,
E nós não temos nenhuma dúvida e temos tantas evidências de que o Espírito Santo guiou os autores que a escreveram e, portanto, a coerência entre a mensagem da Bíblia é constante. Claro. Existem, sem dúvida, ainda assim, algumas passagens que, ou pelo vocabulário que é usado, os termos, ou pelas ilustrações ou figuras que são aplicadas, se fossem lidos isoladamente, quer dizer, se não existisse mais nenhum outro texto na Bíblia, senão aquele, eventualmente poderiam levar-nos a uma conclusão errada ou contrária àquilo que é o ensino da Bíblia. Um bom exemplo, como eu dizia, para ilustrar esta realidade, é o da possibilidade de existir um arrebatamento secreto. Ou seja, a forma como Jesus se vai finalmente manifestar, enfim, dando a salvação e a vida eterna àqueles que ele escolher. E que muitas denominações acreditam. Na verdade, há muitas denominações cristãs que assim acreditam que haverá uma espécie de arrebatamento secreto em que Deus simplesmente agarrará em pessoas E as levará. e leva-as. Vamos considerar o seguinte. Existe um texto na Bíblia, nem vamos, uma questão até do nosso tempo, não vamos estar a lê-lo aqui, mas há um texto em que o Senhor Jesus, dentro de um discurso que faz sobre a sua vinda, a certa altura, o discurso não é uma parábola, mas ele vai usar uma figura, uma imagem, para dizer que a vinda do Filho do Homem, nesse mesmo texto ele vai dizer várias coisas muito claras sobre como é que acontecerá a vinda do Filho do Homem. Ele diz que será nas nuvens dos céus, vem com os anjos, vem com trombetas, vem nas nuvens dos céus, enfim. Faz uma descrição muito clara. Como um relâmpago. Descrição é clara, mas dentro toda dessa narrativa, a certa altura diz que o que é que acontecerá? Nessa altura, uma mulher está no campo, duas mulheres estão no campo, uma é levada, a outra fica. E agora nota, existem algumas denominações que o que fazem é, agarram exclusivamente, podemos dizer assim, neste texto, e a partir daí criaram toda uma doutrina que, se formos a ver bem, não tem qualquer outro fundamento na Escritura, a não ser este momento, que se fosse lido isoladamente, é que basta ler todo o discurso de Jesus. E percebe-se que não é assim. Que não é, portanto, que ele está a usar, como aliás faz ao longo desse discurso, usa algumas parábolas. Claro. Ou ilustrações, dizendo que é como um relâmpago. Não quer dizer que a sua vinda é literalmente um relâmpago. Claro. Mas como é visível e é uma grande luz, é isso que é uma ilustração. Então repara, olhar para esse texto e dizer que Jesus não vem à Terra de forma universal e visível, mas vai levar as pessoas uma a uma, é necessário esquecer tudo o que Jesus disse sobre a sua vinda, é necessário esquecer o que o apóstolo Paulo escreveu sobre a ressurreição, explicando claramente que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, que todos vão nas nuvens dos céus. É preciso esquecer o que diz o Apocalipse, o livro do Apocalipse, sobre o facto de Jesus vir, de todo o olho o ver, e agarrar numa passagem da Bíblia, isolá-la completamente, mas como ela de facto diz que um será levado, então é porque é assim que vai acontecer. Então, a ideia de predestinação, ou de uma eleição, digamos, através de uma seleção que Deus faz... Sem perceber-se muito bem como, não é? Sem perceber como é que essa seleção acontece. Deixa-me só dizer, porque Deus, quando faz uma coisa, ele primeiro explica muito bem aos seus profetas, é o que a Bíblia diz, exatamente. não é? Ele explica bem e ela acontece sempre dentro daquilo que Deus estabeleceu como a verdade. A maneira como Deus definiu fazer as coisas. Ora, então há que distinguir o facto do apóstolo Paulo, de facto, se referir à ideia de predestinação ou eleição, como diz aqui o apóstolo Pedro, mas dentro de toda a linguagem bíblica fica muito claro que esse termo, ele nunca poderá ser lido no sentido de Deus já ter pré-determinado e escolhido por sua própria vontade quem é que se vai salvar. Porquê? Porque isso seria eliminar toda a verdade bíblica sobre o facto de que Deus, em Jesus Cristo, morreu por todos os homens. Nota, é preciso anular que o sacrifício de Cristo seja por todos. Claro. Porque se só alguns, por vontade expressa de Deus, é que têm acesso à salvação, então o sacrifício de Cristo não seria por todos. Pois. Uma vez que já estavam predestinados aqueles que se poderiam salvar. Claro. Como o nosso tempo vai terminar, deixa-me ler aqui 2 ou 3 passagens. 1 Timóteo, eu vou ler no livro de 1 Timóteo, palavras do apóstolo Paulo, a partir do versículo 3. Okay? Capítulo 2, e a partir do versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo diz claramente: pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ora, se Deus deseja que todos se salvem, Ele não pode ter criado uma fórmula de salvação através da qual todos
nem todos se podiam salvar. E quando olhamos para as palavras agora do apóstolo Pedro... E mesmo se essa não fosse a única razão, vá lá, de salvação, não é? Podíamos dizer, bom, mas se calhar Deus também vai usar depois a ressurreição mais tarde. Se essa fosse uma prática que Jesus queria que estabelecer, ele iria explicá-la como deve ser, como é, por exemplo, a ressurreição. Nós sabemos claramente como é que vai ser. Jesus teria ensinado sobre ela de forma clara, até porque seria uma questão tão relevante, compreender se estou eu no grupo dos predestinados ou não. Jesus teria que explicar isso. Eu termino lendo palavras, para serem palavras do apóstolo Pedro, ao terminar, mas agora na segunda carta, nós mais à frente teremos a oportunidade de passar por cá, mas na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 9, ele diz claramente: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Falando curiosamente mesmo da volta do Senhor Jesus. Mas depois continua dizendo: ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Quer dizer que a possibilidade de todo o ser humano se arrepender e chegar à salvação é a base através da qual, ou na qual, nós podemos construir qualquer doutrina que seja sobre a salvação dos homens. Portanto, o apóstolo Pedro não estava a dizer a estes crentes que eles eram eleitos porque por sorte faziam parte de um grupo especial. Eram eleitos porque Deus os chamou para esta salvação que está aberta a todos. Nós iremos amanhã continuar com a primeira epístola de Pedro, iremos continuar a ver o que é que Pedro diz a estes eleitos, e eu quero muito convidá-lo a estar connosco amanhã, neste mesmo horário, aqui na Rádio RCS, e também, se preferir, no Hope Channel, como canal de TV que temos à sua disposição, ou então pelo Facebook desta rádio. Fica tudo dito por hoje, amanhã voltamos.